Glória a Deus, aleluia. Hoje é o dia do nosso lançamento oficial do nosso projeto Casa de Paz. Eu tenho certeza que o Senhor vai nos usar de uma maneira poderosa, porque nós estamos indo. Jesus disse para nós irmos e nós decidimos ir, e o Senhor é conosco. Diga amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, o versículo 1 em diante. Aqui nós vamos ver quando o Senhor envia os seus discípulos ali. Lucas 10. Depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que os procedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, diga ide. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sandálias. Que mais? Nem vai pelo caminho ali. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, diga paz. Paz seja nessa casa. É isso que nós vamos levar, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiveram, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade, ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes a vós outro está próximo, o reino de Deus. Quando porém entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai, até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim. Que coisa! Nós estamos indo falar a mensagem da parte do Senhor, e você, ao falar, você falará em nome do Senhor. É isso que o Senhor está dizendo. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem porém rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, depois da missão cumprida, eles regressaram, e eles estavam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. É isso que Jesus viu. Quando o Senhor vê a gente indo fazer célula toda semana, quando nós pegamos um projeto desse e falamos: vamos lá, vamos ser mensageiros da paz, o Senhor vê Satanás caindo. Cadeias cairão nesses dias. Pessoas que são escravas, estão destruídas, estão indo para o inferno. Os mensageiros da paz chegam e a glória de Deus vem, e o diabo tem que sair. Diga amém. Mas o próximo. Eis aí que vos dei autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Esse é qual versículo? 21? Eu falei que eu ia ler até qual mesmo? Espera aí. Até o 20, então já foi. Queremos dar uma lembrança para os visitantes, né?
Quero agradecer você que nos visita hoje, as irmãs estão ali esperando. Seja bem-vindo em nosso meio, a Ivanete, a Lúpita, a Neide, Raiele, Gideão e Clara. Queremos dar uma lembrança para você. Levanta a sua mão, fica com a sua mão levantada para nós darmos aí para você. Seja bem-vindo. Nosso desejo é conquistar o seu coração, para que você também faça parte da família videira. Fique com a mão levantada até alguém chegar aí até você. Amém? Então aqui, irmãos, nós vemos Jesus enviando os seus filhos como mensageiros da paz. Então o primeiro aspecto que nós podemos dizer aqui é que o Senhor dá a eles uma identidade. O Senhor os designou, o Senhor os enviou. Fala para o irmão que está do seu lado: você é enviado por Deus, irmão. Nós fomos enviados pelo Senhor. E o Senhor, ele te dá essa identidade. É interessante que aqui o texto, o Senhor os envia de 2 a 2. Por isso que nesse projeto nosso não vai uma pessoa só, é pelo menos 2. Diga amém. Pelo menos 2. É assim que o Senhor envia. Eles foram de duplas, eles não estavam só ali, estavam um dando força ao outro, e eles foram cumprir a missão que Deus havia dado para eles. Mas você sabe, o Senhor nos deu uma identidade. Abre lá em Mateus 5, versículo 13, para nós vermos isso, para você saber quem é você. É importante nós termos essa clareza de que nós somos escolhidos, separados do Senhor, e estamos aqui na terra para fazer diferença. Diga amém. Ele diz assim, vós sois os... Vamos ler junto, irmãos? Vós sois o sal da terra. Então você é o sal. Você sabe, o sal, ele tem muitas funções. Uma delas é para despertar fome. Quando você come uma comida salgada, de vez em quando, raramente a minha mulher erra a mão, e aí quando ela erra, muitas vezes a gente fica, aí à noite, de madrugada eu acordo algumas vezes com muita sede, aí eu falo: comi muito sal essa noite, no dia anterior. De fato isso acontece, porque o sal, ele salga, e a Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Vocês já viram comida sem sal, tanto que é ruim? Parece comida de hospital, né, irmãos? É mais saudável, mas ninguém merece comida sem sal, porque o sal, ele dá sabor. Comida pode ser a mais bem feita possível, se não tiver sal. Irmãos, eu gostaria que não deixasse eles entrar, ok? Os irmãos do reencontro aí que chegaram, mas eles não vão entrar não. Eles são do segundo culto. Chegaram cedo, vão ficar esperando lá fora. Glória a Deus por isso. Então, o que é que acontece? O sal é para salgar. Então você está aqui na terra como sal. E aí Jesus fala: ora, se o sal vier a ser insípido, sem sabor, como lhe restaura o sabor? Você sabe que o sal, ele não perde o sabor, mas quando o sal é misturado, ele pode sim perder a força dele. Por isso que nós não podemos nos misturar com o mundo. O nosso coração tem que ser do Senhor. Nós temos que buscar a presença, essa vida de Deus. E você sabe, eles usavam o sal muitas vezes ali em lugares escorregadios para evitar que as pessoas caíssem. Então isso era normal na época ali de Jesus. Por isso que ele fala: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Você não está aqui para ser pisado pelos homens. Você está aqui para ser sal, para salgar. Diga amém. Vamos ver lá o próximo versículo. Vamos ler junto, irmãos? Vós sois a luz do mundo. Vamos ler de novo? Vós sois a luz do mundo. Você tem noção do que é isso? Um lugar que só tem trevas é o mundo. E Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Essa é a sua identidade. Fala para o irmão que está do seu lado, fala para ele: você está aqui é para brilhar, irmão. É a luz brilha, a luz, aonde tem luz, as trevas têm que fugir. O reino do diabo é trevas, o reino do Senhor é de luz. Então aonde a luz chega, o Senhor chega. Eu quero declarar sobre cada mensageiro da paz: você é luz desse mundo. Você vai chegar em casas, em lares destruídos,
E aí você vai toda semana ali visitar aquelas pessoas, orar com elas, e vai declarar uma palavra, e você vai ser a luz, e aí os olhos daquelas pessoas se abrirão. Esse é tempo da igreja se levantar, diga amém. E o Senhor fala: não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vai lá para o próximo. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou seja, você não acende ali uma luz e esconde ela. Não, a luz ela é sempre colocada no lugar onde ela vai iluminar. Você está aqui para ser luz. Diga: eu sou a luz do mundo. É nós, é a igreja, isso é precioso. É por isso que quando acontecer o arrebatamento, o Senhor vai tirar o sal e a luz. Aqueles irmãos que estão cumprindo a função, eles vão ser tirados, porque o mundo vai estar em trevas, vai ser dada autoridade para o diabo. Nós vamos ser arrebatados, diga amém. Consegue entender que nós estamos sendo treinados para ser vencedor, diga amém. O que mais? Vamos ver o próximo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Não é o seu ego, não é para você se achar, porque a sua luz é Cristo, diga amém. Nós somos como a lua é a igreja. A lua tem luz própria? Se você acha que tem, reprovado em ciência lá quando você fez 50 anos atrás. Toda luz que a lua tem vem do sol, porque ela mesma não tem luz própria. Isso é a igreja, nós somos a igreja. Nós refletimos a luz, Jesus é o sol da justiça, amém? E a igreja reflete a luz que vem dele. Então, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que estás nos céus. Esse é tempo das pessoas serem alcançadas pelas nossas boas obras, e elas possam glorificar o nome do nosso Senhor. Levanta a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Diga isso: Senhor, me usa, Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que compreender aqui é que nós somos enviados pelo Senhor. Ele é que designou, Ele é que disse vai. Ele é que nos envia, Ele é que nos coloca. E você sabe, irmãos, é uma grande honra nós sermos escolhidos pelo Senhor. É um grande privilégio. Você sabe, esses homens aqui que Jesus estava enviando e enviou, eles não tinham nenhuma experiência em pregar o Evangelho, mas agora o Senhor estava ali dando uma ordem para eles, e o Senhor estava dando um comando para eles, e eles então foram como filhos da paz, como mensageiros da paz, para estabelecer o reino de Deus. Levanta a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Então hoje nós temos um comando do céu para fazermos o mesmo. Abre lá em João 15:16 para nós vermos isso. O Senhor disse: não foste vós, vamos ler junto, irmãos? Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Põe a mão no seu coração e fala: eu sou escolhido de Deus. Ah, irmãos, isso é bom, viu? Saber que Jesus um dia olhou para você e falou: esse eu quero para mim, diga amém. Ele te escolheu, nós fomos escolhidos por Ele. E aí Ele fala, uma vez que Ele nos escolhe, aí Ele diz: eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então Ele diz: não foste vós que me escolhestes, Ele nos escolheu, e Ele nos escolheu para que nós possamos dar fruto. Quero declarar na sua vida. Você sabe, irmãos, a Bíblia fala que todos nós vamos um dia estar diante do tribunal de Cristo, como filhos, para saber a recompensa que nós iremos receber por aquilo que nós fizemos para o Senhor. E eu quero declarar e profetizar na sua vida que você não vai chegar diante do Senhor de mãos vazias. Você vai aproveitar o tempo oportuno. Esse é o nosso tempo, e essa é a oportunidade que o Senhor tem nos dado, o presente. Nós não temos, o passado não tem como resolver mais, já passou. O futuro a Deus pertence, mas o presente é o que nós temos, e nós vamos usar o nosso presente para alcançar frutos para o Senhor, para que naquele dia nós possamos apresentar esses frutos para Ele. Diga glória a Deus. Quantos querem ouvir do Senhor naquele dia: servo bom e fiel? Já pensou?
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito ali. E aí eles, olha, chegar a sua vez, e aí você levar os frutos, aquilo que Ele fez através da sua vida, que é pura graça. Fala para o irmão que está do seu lado, é pura graça, irmão, porque você mesmo, fala para ele, porque você mesmo, só o sangue de Jesus. Então é na graça, e aí você se permite essa graça usar você, e aí o Senhor faz algo através de você, e naquele dia você vai depositar aos pés do Senhor. E o seu fruto então será um fruto permanente, será para a eternidade. Diga amém. Então, segundo aspecto, havia ali uma necessidade da missão. O Senhor, as últimas palavras de Jesus ali, logo antes dele voltar para o Pai, subir para o Pai, ele então fala, então as últimas mensagens de alguém é muito importante. Vou contar para os irmãos uma coisa aqui, triste. Você vê o que a lei faz com as pessoas. Eu tinha uma vizinha lá em Rio Branco, crente, serva de Deus. E aí eu sei que ela ficou muito doente no Covid ali, depois do Covid, e aquilo desencadeou uma série de doenças, de enfermidade. Inclusive eu estou com uma receita aqui para você se desintoxicar dessas vacinas maléficas aí que trouxe muita destruição para o seu corpo. Depois você pode me procurar que eu te mando. Mas enfim, chegou a hora dela. E aí, irmãos, aí ela morreu. E aí eu fui perguntar à família dela, é mesmo, como é que foi, como é que ela aconteceu, ela minha vizinha, né? Não, ela, antes de ir para o hospital, as últimas palavras dela foram: pega o dízimo que está dentro da gaveta e entrega lá na igreja. E eu falei, essas foram as últimas palavras dela? Aí, foi, eu falei, mas por quê? Porque ela tinha muito medo de não dar o dízimo e ir para o inferno. Meu Deus, fala misericórdia. Ou seja, olha as últimas palavras da mulher. Ela não falou assim, olha, dá uma mensagem lá para meu marido, ou para meu filho e tal, profetizar, ser boca de Deus. Não, lei pura. Irmãos, dízimo não salva ninguém, meu querido. Ninguém, você não compra Deus. É uma loucura achar que é o seu dinheiro. Você acha que Jesus, que Deus Pai ia arrumar todo um plano de ter que mandar o filho dele para nos salvar, para no final alguém entrar no céu porque pagou? Ah, meu querido, me poupa, isso não é evangelho, isso é uma loucura. Isso aí, se alguém prega isso, que eu sei que prega, isso é uma loucura, isso não existe. A salvação é mediante Jesus, diga amém. Mas volta para cá, vocês mudaram de assunto. Então as últimas palavras de Jesus, aqui, vai lá para Mateus 28, 19, mostra aquilo que Ele espera de nós. E aí Ele fala para os discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero profetizar sobre a nossa igreja. Nós agora vamos começar a fazer o nosso mural novamente do batismo, e no final de novembro nós vamos batizar mais de 120 pessoas. E eu quero declarar que você é um pescador de almas, e você vai ser um desses que vai fazer parte desse projeto. Diga amém. Por quê, pastor? Porque é o que Jesus quer de nós. Essas outras coisas da nossa vida, que às vezes você fica a vida inteira só buscando coisas terrenas, tudo isso vai passar. Isso aqui é eterno. Irmãos, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. As pessoas só podem ser salvas enquanto elas estão vivas. Então nós temos que pregar o Evangelho e fazer isso com alegria, saber que é uma missão, é o que o Senhor nos comissionou. E aí no outro versículo ele fala: ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então assim, você além de gerar, não vou dizer parir, né, que é feio, essa palavra, não sei, mas aí você gera para o Senhor, e agora você vai ensiná-lo a guardar todas as coisas. É por isso que Paulo dizia: por vocês eu sinto novamente as dores de parto. Tem algumas irmãs aqui que já sentiu, a maioria nem sentiu, porque vai lá, né? O Brasil é o primeiro lugar de cesárea aí, de cortar você. Mas enfim, nós estamos aqui
para cumprir isso. Esse é o chamado de Deus para todos os filhos. Por isso Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos, porque todos nós que recebemos Jesus fomos chamados para ser boca de Deus, instrumento de Deus, para ser um sacerdote, para cuidar de filhos espirituais. Diga amém. O que mais? Vamos continuar aqui. Olha o que Jesus disse lá em Lucas 10, 2. Volta lá para o versículo 2. Ele fala que a seara é grande. Ele faz uma advertência, é para nós, é para a igreja, é para o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo. E ele fala: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então o Senhor aqui, esse era o encargo do coração dele. A seara tem muitas vidas para serem colhidas. Levanta a sua mão e diga: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor, Ele nos dá essa missão, e Ele compara isso aqui como uma colheita, onde precisa de trabalhadores que vão lá colher, pegar essas vidas, para valorizar o sacrifício de Jesus, porque a palavra de Deus diz que é da vontade de Deus que todo homem se converta. Deus quer salvar a humanidade inteira, mas Ele decidiu que Ele vai fazer isso através da igreja, porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Diga amém. Então nós temos que entender que essa colheita está diante de nós, e nós temos que aproveitar o tempo da nossa oportunidade. O tempo da nossa oportunidade. Próximo, o desafio da missão. O Senhor disse para eles: vão, vai lá para o versículo 3, e eu vou enviá-los como cordeiros para o meio dos lobos. Que coisa, cordeiro no meio de lobo. O que lobo faz com cordeiro? Pega, destrói, e no final ainda fica com a barriga cheia. Ou seja, precisamos da unção do Senhor. Quando nós entramos num projeto desse, nós estamos indo no inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então nós somos a luz do mundo, e nós entramos na casa das pessoas, e nós somos cordeiros, e eles são lobos, mas eles vão converter. Diga amém. E eles vão ser transformados pelo poder do Evangelho. Olha para o irmão que está do seu lado, você fala para ele: você já foi lobo um dia, irmão. Mas quando você aceita Jesus, você agora se torna cordeiro, porque Jesus é o cordeiro de Deus. Jesus era o filho unigênito, que se tornou o filho primogênito. E lá em Mateus 16, 18 diz justamente isso, que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja. Olha lá no final, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Levanta a mão e diga isso: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E por isso lá em Lucas 10, 19, o Senhor então os reveste de autoridade. Há uma graça, uma unção. E hoje eu vou orar aqui com cada mensageiro da paz. Eu vou ungir você, porque o Senhor já te deu autoridade. E Ele diz: eis aí. Misericórdia. Ai não, eu vos dei a autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Isso é demônios. Isso aqui não é para pisar mesmo literalmente, não. Nem pisa em escorpião literalmente, nem cobra que você vai levar uma picada. Mas isso aqui são demônios. E aí ele ainda fala: e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Eu quero declarar sobre a sua vida: você é um enviado de Deus para pisar em serpentes e escorpiões, e para resistir e expulsar todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vai causar dano na sua vida. Pelo contrário, você vai ser mais abençoado, você vai receber mais de Deus. Diga amém. Porque é isso que o Senhor faz. Ele nos reveste com a autoridade dele. Por isso que não tem, fala para o irmão que está do seu lado: não tem que ter medinho não, irmão. Medo. Ai, estou com medo. Ai, pastor, aquela casa lá, a gente chega lá, o ambiente é pesado. É mesmo, a glória a Deus. Você é que vai ser a luz, você é que é o sal que está lá, e Deus vai usar para mudar aquele ambiente. Diga amém.
Oh, irmãos, você não tem que ter medo. Se encontrar um satanista aí na rua, dá um abraço nele, que é o que está em você que passa para ele. O que está nele é menor, não pode passar para você. Diga amém. Levanta a mão e diga: maior é o Senhor que está na minha vida. E ponto final, maior é o Senhor. Não temos que ter medo. Nós resistimos o inimigo e ele tem que fugir, ele tem que sair. Diga: eu sou a luz do mundo. Então, ao entrarmos nessas casas, o que é que nós vamos falar? Olha lá o versículo 5. Jesus fala da paz. Você vai chegar e já vai anunciar a paz. Ao entrares numa casa, você vai dizer: paz seja nessa casa. A paz vai entrar naquela casa, porque a paz é Jesus. Jesus é a verdadeira paz. Diga amém. O objetivo da missão então é levar a paz. E os discípulos aqui, eles eram esses mensageiros da paz. E Jesus então fala que o reino de Deus se aproximou, estava próximo. Então havia uma ação para promover essa paz. E não era... É à medida que nós damos essa resposta ao ID do Senhor, que a paz chega em todo lugar. Agora, qual que é o resultado dessa missão? Vai lá para o versículo 17. Quando eles chegam então com relatório: então regressaram os 70 possuídos de alegria. Oh, irmãos, isso aqui mostra alguém que está vivendo um propósito, que entendeu que nós somos casa de Deus, que nós fazemos parte da divindade através de Jesus, porque Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, uma vez que eu vivo esse propósito maior, você vai sentir uma alegria. Uma alegria. Eu quero profetizar isso. Todos os mensageiros da paz vão sentir uma alegria, vão ter uma alegria tão grande, porque é a alegria que vem do Senhor, por viver um propósito, sabe, por cumprir a missão, por estar agradando o Senhor. Isso não tem preço, não tem preço. Tem alegrias nossas que tem preço. Você vai lá e compra um carro, dá uma alegria na gente, né? Aí depois vem os boletos. Mas te dá uma alegria. Mas essa alegria aqui nem compara com essas coisas materiais. Deus vai te dar também essas coisas, diga amém. Mas essa alegria aqui é superior, porque é a alegria de alguém que está cumprindo o propósito, que está alcançando coisas que são para a eternidade, que vai ser para sempre. E aí, só que eles chegaram empolgados, irmãos, porque eles falaram: Senhor, até os demônios nos submetem. Eu lembro de uns irmãos que eu pastoreava aqui, o negócio, eles eram caçadores de demônios. E eu tenho uma preguiça, irmãos, de expulsar demônio, canseira, mas eu expulso, né? A gente expulsa, faz parte do nosso ofício como sacerdote, como canal de Deus. Mas eles iam e eu falava: irmão, vai lá, aí ele ia, feliz, aí pá, expulsava, né? Tinha uns que eram torturadores de demônio, começava a falar versículos assim, e o demônio, e ele ia falando, e o demônio, e eu falava: chega, irmão, manda logo sair, né? Porque demônio, eles têm que sair. Mas aqui os discípulos estavam empolgados, era com isso. Nossa, Jesus, os demônios estão nos submetendo, uau, amém, são ainda crianças assim espirituais, né? Porque Jesus fala: não, tem coisas superiores, tem, né, coisas maiores aí, mas é um fato, você vai experimentar de alegria, você vai ser cheio de alegria, diga amém, ao cumprir o propósito. Então, às vezes nós ficamos paralisados por medos ou por timidez, porque você começa a olhar para você. Oh, irmãos, nós não podemos olhar para nós. O evangelho a gente olha para Jesus, porque quando eu vou para o espelho, Jesus é a minha justiça. Levanta a sua mão e diga isso: Jesus é a minha justiça. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, porque quando a gente fica olhando para nós mesmos, aí a gente cai igual Pedro, porque Pedro, enquanto ele olhou e mirou em Jesus, ele andou sobre as águas, mas na hora que ele olhou para ele, olhou para as circunstâncias, e ele caiu. Então o segredo é nós olharmos para Cristo, porque é Ele que nos capacita, e a unção de Deus já te capacitou, diga amém? Então aqueles 70 discípulos, todos, diga todos, voltaram com alegria. Isso é precioso, irmãos. Foram todos, não foi só uns: eu fiz, canseira, hein, pastor, canseira esse projeto, hein? Não é isso. Todos voltam cheio de alegria, porque é uma alegria que o Senhor te dá, é uma alegria, você vai voltar cheio de gozo, diga amém.
não foram apenas alguns, mas todos eles, a obedecerem a missão, obedecerem o Senhor, eles voltaram com muita alegria, porque o Senhor agora era com eles. E eu quero declarar isso nas nossas vidas, em nossa igreja. Nós vamos viver isso nesses dias. Você é canal de Deus. A Bíblia diz que vós sois raça eleita, sacerdócio real. Cada um de nós somos um sacerdote, diga amém. Mas você não pode ser um sacerdote oculto. Você tem que se permitir. Fala para o irmão que está do seu lado, você tem que se permitir ser usado por Deus. Vamos nos colocar de pé nessa noite. Quero chamar os irmãos do louvor aqui na frente. Hoje é noite de ceia. Hoje nós vamos também ungir todos os irmãos que estão sendo enviados como mensageiros da paz. Oh, isso é precioso. Isso é precioso. Nós somos revestidos com a unção de Deus. Mal nenhum pode tocar na sua vida, na sua casa. Você vai ser mais abençoado ainda nesses dias, porque você está adquirindo riqueza no céu. Porque a riqueza do céu são as vidas, é isso que é precioso. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, nós estamos aqui como igreja, Senhor, para ser o corpo, para movimentar o corpo, Senhor, dependendo totalmente do cabeça que é o Senhor. Pai, eu declaro sobre a nossa igreja, Senhor, que cada membro é um vencedor, cada membro é um sacerdote, cada membro é o sal da terra, a luz do mundo, Senhor. Pai, o Senhor deixou para nós uma missão, que é ir de fazermos discípulos. E eu declaro, Senhor, que nós vamos cumprir essa missão, que nós vamos terminar a nossa carreira, Senhor, como homens e mulheres que colocou o Teu reino em primeiro lugar. Eu oro por cada pessoa que está aqui nessa noite. Eu declaro sobre eles essa vida, essa graça, essa unção. Reveste-nos, ó Deus, de unção e de autoridade. Vamos adorar o Senhor. Oh, Jesus. Os fariseus aqui falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Diga, eu só tinha os meus pecados, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. E como a frase tinha pedra, ele me perdoou, ele te perdoou. Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condena? Ele não te condena, Ele te ama, Ele te aceita, Ele te recebe. Oh, Senhor, diga isso. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Xerehamaxarahá, Senhor, nós invocamos a Ti, Senhor, nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Diga, eu só tinha, e eu só tinha os meus pecados, mas mesmo assim me amou. Oh, Jesus, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que
pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me o Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Xere baixara ramachara cuba, Senhor. Xere ramachara, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eu gostaria de ungir todos os irmãos que serão mensageiros da paz, que vão estar sendo enviados hoje. Quero orar com cada irmão que vai ser um mensageiro da paz, impor as mãos sobre você e ungir você. Quantos irmãos adoram o Senhor? Vem aqui na frente, todos os líderes, todos os irmãos que vão fazer parte desse grupo que vai ser enviado para estar a partir dessa semana levando a mensagem da paz. Oh, xerebachara ramachara, Senhor. Oh, Senhor. Vamos juntar aqui, irmãos, todos. Oh, Senhor. Oh, Jesus. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Quero chamar aqui o pastor Marcelo, a Suzana, a pastora Suzana, para nós estarmos ungindo os irmãos. Nós vamos ungir agora. E ao ungirmos os irmãos, saiba que a unção de Deus está sobre a sua vida. E você vai ver Deus te usando de uma maneira sobrenatural nessas semanas, porque você se dispôs a cumprir o ID do Senhor. Vamos continuar adorando o Senhor, amém?
recebeu a oração ainda, vem aqui pra gente. Chega aqui. Quem não recebeu ainda a oração, os irmãos vão continuar adorando. E eu preciso que venha para frente aqui os que ainda não receberam, que vão ser mensageiros, amém? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Irmãos, no final do culto a gente quer tirar foto dos mensageiros, ok? Nós vamos ter um painel que a gente vai fazer ali também, com todos os mensageiros da paz. Mas agora é o momento da nossa ceia. Lucas 22, 20. Lucas 22, 20. E aí nós vamos tirar a foto das duplas, né? Dos mensageiros. E aí você já vai levar o kit aqui lá para você começar essa semana. Essa semana já começa. Diga amém. E nós vamos segurar aqui com a foto no final aí, ok? Tá. Lucas 22, 20. Os irmãos da ceia estão entrando. Glória a Deus. Oh, irmãos, hoje é dia de ceia. É um dia de nós sermos fortalecidos na força do Senhor. Porque a ceia ela é feita em memória de Jesus. Não é pelo que nós fazemos, não é pelo que nós somos, não. É pelo que Ele fez por nós ali na cruz. E aqui Jesus diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, eita Jesus, escolhi um versículo. Vai para o 22. Não. Vamos para outro. Vai para 1 Coríntios. Vamos ver Paulo falando aí. 11, 22. O próximo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Antes da gente ler sobre a ceia, deixa eu orar pelos elementos aqui, enquanto os irmãos entregam, enquanto nós adoramos o Senhor. Pai, nós ceamos em memória do Senhor. Está aqui os elementos, Senhor. Eu declaro que os meus irmãos, Senhor, ao comerem desse pão, ao beberem desse vinho, Senhor, eles serão fortalecidos, serão renovados, em nome de Jesus. Vamos entregar o pão, vamos adorar o Senhor. No altar de adoração, seja sempre exaltado. O amor
conhecer. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Oh, Senhor. A cruz me libertou. A cruz me libertou. Oh, Jesus. Alguém não recebeu o pão e o vinho? Levanta a mão. Tem ali irmãos atrás ali que não receberam. Fique com a mão levantada, meus queridos, até receberem. Vamos, irmãos. Seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu. Oh, Senhor. Jesus, Filho de Deus, no lar e no altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em Oh, aleluia, Jesus. Alguém não recebeu? Todos receberam. Volta o versículo, meu querido. Está lá em cima. Volta o versículo, meu querido. Vamos ler novamente. Ele diz assim: que Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Eu vou orar por você. Você vai viver com saúde. Não há enfermidade em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Quero declarar sobre a vida do nosso líder Adalberto, que está ali doente. Em nome de Jesus, nós declaramos vida. Essa semana os líderes dele vão estar ali levando o pão para ele, porque nós vamos ter vida, saúde, porque é isso que Jesus diz. É isso que é comer o pão, discernindo ele corretamente. É você olhar para Cristo e saber que lá na cruz toda maldição de doença ele levou. Fique com seus olhos fechados. Diga: eu creio, eu faço parte do corpo de Cristo. Ao comer esse pão, eu me aproprio de vida, saúde na minha vida, na minha casa. Eu declaro a provisão do Senhor, porque não há maldição sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, eu declaro agora, Senhor, se você está com alguma doença, levanta a sua mão. Você tem sofrido de uma dor, levanta a sua mão. Se você estiver perto, toca nesse irmão agora. Senhor, nós declaramos agora cura. Sinto no meu coração que o Senhor está curando pessoas hoje aqui. Receba agora essa dor crônica, essa dor nas costas, na coluna. Cesse agora. Receba agora poder do alto, poder do alto, em nome de Jesus. Essa dor no seu ombro, em nome de Jesus, receba a sua cura agora, em Cristo Jesus, Senhor.
Toda enfermidade nós lançamos fora, porque não há maldição, Senhor. E ao comermos esse pão, nós exercemos a nossa fé em nome de Jesus. Próximo versículo ele fala: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Oh, irmãos, a nova aliança é o que Jesus fez por nós ali na cruz. Por isso, é por causa desse sangue que nós somos perdoados, que nós somos aceitos, e por isso nós nos tornamos filhos de Deus. E nós fazemos isso em memória dele, até que ele volte para nos buscar. Diga: eu tomo posse da nova aliança. Eu sou filho amado, perdoado, redimido, justificado, e sobre a minha vida não há condenação, porque eu tenho a paz de Deus na minha vida. Eu faço isso em memória do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Ceia com o irmão que está aí do seu lado. Tenha a liberdade de ceiar com ele. Pai, eu oro, Deus, por cada um dos irmãos, Senhor. Eu declaro sobre a vida deles essa paz que excede todo entendimento, essa alegria que vem do Senhor. Eu declaro uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Daqui 2 semanas nós teremos encontro de crianças, 5 casas, né? Onde nós levaremos 100 crianças. Diga glória a Deus. E essa semana começa as nossas casas de paz. Todos os mensageiros da paz, venham aqui. Aonde que vai ser tirada a foto? Aqui. Vem aqui, faz uma fila, tira a foto, que nós vamos fazer ali um registro de todas as casas de paz. Domingo, culto dos empreendedores aqui, café da manhã às 9 horas da manhã. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vai ser dupla, né? Não, dupla o quê? Cada casa. Estou entendendo a pergunta. Irmão, a foto é as duplas. Aquele grupo que vai fazer uma casa, tira uma foto, entendeu? É, cada casa. E aí a gente entrega aqui para você. Vamos lá? Aonde ela vai tirar foto? É aqui, né? Então deixa eu sair daqui.